Então eu destaquei no livro que o satanismo sexual faz parte da monarquia britânica há muito tempo. É assim que eu chamo isso. Sabe? Qualquer tipo de perversão sexual que exista, realmente incluindo o sacrifício de crianças, etc. Eu já ouvia rumores sobre isso quando a primeira edição de A Xícara de Chá do Anticristo foi publicada em 1998. Pessoas desse mundo de bruxaria e satanismo que haviam saído dele vinham até mim. Elas estavam me contando coisas que eu não podia confirmar na época. Mas ao longo dos anos, ficou bastante claro que até mesmo Charles esteve ligado a pessoas como Seville e a outros que estavam envolvidos com lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais e assexuais. Além disso, sabe, a sigla continua ficando maior. Sabe, eu chamo de mais, seja lá o que for. E Seville era um confidente dele. Ele o chamava de amigo próximo, e me perdoe, e ele estava bem ali, à vista do público por décadas. Quero dizer, como ele poderia passar despercebido, bem diante das autoridades ou francamente de qualquer outra pessoa? Ainda assim, Charlie se divertia com esse sujeito. E você olha para o irmão dele, sabe? E os arquivos de Epstein e esse tipo de coisa. E ele quase me parece um cordeiro sacrificial, por assim dizer. Não que ele fosse inocente, entende? Ele claramente não era totalmente inocente. Mas é como se dissesse, olhe para cá e esqueça os escândalos dos quais até a princesa Diana falou. Você sabe, de pegar o Charles, por exemplo, no flagra com homens enquanto eles eram casados no palácio? Então não está escondido, está às claras. E quando conversamos da última vez, eu mostrei, por exemplo, as imagens sobre a conquista heróica dele. O brasão dele, concedido oficialmente pouco antes de julho de 1969, quando ele foi investido como príncipe de Gales. Isso foi desenvolvido durante anos antes de ser divulgado. Acho que toda a cristandade deveria ter perguntado: será que ele pode ser o anticristo? Olhe para o que está diretamente associado a ele. E claro, você sabe, grande parte do mundo não percebeu isso. A audiência na televisão foi de cerca de 500 milhão de pessoas, mais de 500 milhões, rivalizando só com os Estados Unidos. No mesmo mês, as missões Apollo pousaram na Lua. Então, é uma cegueira espiritual. Eu não consigo descrever de outra forma. E, infelizmente, é preciso que alguém chegue e diga: aqui está. Por favor, analise isso no contexto bíblico, compare com as Escrituras e verá que fica muito óbvio. Então, Seville aparecia envolvido em várias coisas ruins relacionadas às crianças. Eu o chamo de o pedófilo mais infame e satanista sexual conhecido no Reino Unido, talvez na história da comunidade britânica. E as pessoas podem voltar e olhar para os rumores em torno de Jack, o estripador, assim chamado. Certo? Essa é a história disso e sua ligação com a maçonaria, etc. E parece haver uma conexão, se não diretamente, ligada à monarquia britânica daquele período. Então não há nada de novo em tudo isso, é só mais do mesmo. Então foi Lord Mountbatten quem trouxe Jimmy Savile para o Círculo Real. O que você sabe sobre Lord Mountbatten? Andrew Loney já esteve aqui e escreveu um livro expondo ele. Então Mountbatten se envolvia com garotos. Ele disse ao Charles, sabe, desde que ele era jovem o suficiente, que ele precisava aproveitar a vida. Por assim dizer, e não achava que era certo para Charles casar cedo, entende? Ou na primeira oportunidade dele, Mountbatten não era um homem moral. Ele realmente queria ver a monarquia britânica levando seu nome adiante, certo? Então ele queria ver mais casamentos entre sua família e a monarquia britânica. Estamos onde estamos. Charles o considerava seu tio favorito, mas o via mais como pai do que o príncipe Philip. Então, quando olhamos para o mal que é exposto, sabe, no meu livro, O Anticristo e uma Xícara de Chá, ambas as edições sobre Charles. Mountbatten era o principal responsável por isso. Sim, e você sabe, as pessoas gostam de dizer que não sabiam o que Jimmy Savile estava fazendo até tudo vir à tona depois que ele morreu. Mas os membros da família real não teriam seus próprios oficiais de proteção contando para eles sobre o histórico desse cara?
Isso é um risco. Também é preciso fazer triagem dessas pessoas, já que Savile tinha livre acesso ao palácio. Eu acho que o público apresentou uma fachada até hoje em relação à monarquia britânica, um conjunto falso de fachadas. Mesmo assim, por exemplo, durante décadas, as pessoas diziam: bem, a rainha vai abdicar, ela vai passar o trono para William. Mesmo Charles sendo sempre preparado para ser rei, certo? Eu não achava que ele devia ser rei, mas estava na linha de sucessão. Apesar do fato de que a mãe dele disse que não abdicaria, sabe, antes de morrer, várias vezes, ela basicamente fez essa declaração. Mesmo assim, as pessoas achavam que Charles era um playboy, certo? Talvez achassem que ele não era tão educado, que ele estava se divertindo com mulheres nos anos de faculdade. Que ele era um ator, certo? E ele era um ator que ele fazia shows de mágica. Ele se envolvia com todo tipo de coisa, na verdade, na faculdade. E então, eles ignoram o lado sério das coisas, que é o Império Britânico, historicamente, você, como ele se transformou na comunidade britânica. O envolvimento com o tráfico de drogas, por exemplo, na China, as guerras do ópio, o que aconteceu na Índia. Obviamente, coisas que aconteceram no Canadá e alegações envolvendo membros da realeza britânica em relação a crianças que desapareceram e coisas desse tipo. Supostas ocorrências no palácio, como crianças penduradas em lençóis fora das janelas tentando fugir, entre outros relatos do tipo. Não sei se isso é verdade, não temos documentos para comprovar, mas há essas alegações. E Charles é, na verdade, uma das pessoas mais sérias que existem. Ele tem sido a elite dos elitistas, sabe, em termos de globalistas, pelo menos desde julho de 1969, e logo depois disso, o Fórum Econômico Mundial foi fundado sob Klaus Schwab, que se tornou um cavaleiro de Charles. A agenda do grande reset do Fórum Econômico Mundial é, na verdade, a de Charles, que eles tentam implementar globalmente e discutem. Na entrevista anterior, destaquei como as Nações Unidas estão sob Charles e mencionei alguns de seus treinamentos e atividades militares. Você sabe, aeronaves militares, helicópteros militares, navios navais, tudo isso ele já pilotou e ou comandou, participou de treinamentos que chegam perto do nível de treinamento de comandos. Você sabe pessoalmente um jogador de polo bem conhecido há muito tempo, que é um esporte bastante perigoso, sabe? Para o pensamento de muita gente, é ter recebido ferimentos nisso, já ter sofrido tentativas de assassinato no passado, várias tentativas já historicamente. As pessoas geralmente não pensam nisso, só descobrem ao ler as biografias dele. Uma das coisas que destaquei já na primeira edição de O Anticristo e a Xícara de Chá é: já havia mais material biográfico naquele ponto da história, mesmo nos anos 80, escrito sobre Charles como príncipe de Gales, do que sobre qualquer outro ser humano vivo no mundo. Mesmo naquela época, e hoje em dia, isso é exponencialmente maior do que era antes, não existe outro ser humano que se compare em termos de material escrito sobre ele durante sua vida. As pessoas também desconhecem isso. Elas podem ir a qualquer biblioteca e achar muitos livros sobre a monarquia britânica, especialmente Charles, além de revistas. Então, ao falarmos de Sevilha, tudo é claro sobre a monarquia britânica. Mas, de alguma forma, a imprensa, a grande mídia, é manipulada para manipular, controlada para manipular as massas. Sabe? Olhe para cá, não para lá. Tipo, como com o irmão do Charles versus o próprio Charles, ou tantas outras coisas para as quais podemos apontar. Isso deixa as pessoas desnorteadas, fora do eixo, mesmo que tenha estado na nossa cara o tempo todo. Na minha opinião, o Reino Unido e toda a Commonwealth já deveriam saber há décadas que Charles é o anticristo profetizado nas Escrituras, baseando-se nas evidências sempre visíveis diante deles. Se vocês estão assistindo, vou pôr os links do Tim no chat ao vivo agora. Devemos apoiar o trabalho, o site e livro dele. Temos quase 1000 pessoas assistindo ao vivo agora. E eu sei que vocês mandaram centenas de perguntas da última vez. Essas perguntas não foram respondidas, pois já passava de 2 horas e levaria muito tempo. Então, se você mandou uma pergunta da última vez e ela não foi respondida, por favor, envie sua pergunta novamente no chat agora.
Eu vou marcar essas perguntas e vamos repassá-las para Tim. Da última vez surgiram muitas perguntas sobre a princesa Diana. Tivemos David Icke aqui há cerca de 5 anos e ele estava falando sobre o simbolismo em Paris da tragédia e coisas assim, e a linhagem, a descendência. Quais são suas teorias sobre Diana e a família real, Tim? Sim, então há várias coisas sobre isso. Eu vou dizer sobre isso. Vou tentar manter isso semi-organizado. Charles, em Cambridge, foi o príncipe de Gales mais instruído antes de virar rei, talvez só rivalizado por William ou Harry atualmente. Mas pelo menos quando a primeira edição de A Xícara de Chá do Anticristo foi escrita, ele era, sabe, declarado abertamente como o príncipe de Gales mais instruído da história. Uma das coisas interessantes sobre isso é que ele estudou algo chamado o Ramo de Ouro de Fraser, ou Ramo de Ouro, que abordava várias lendas e mitologias em torno da bruxaria e particularmente do deus que morre. O rei e a deusa da floresta, era conhecida como Diana, assim como em Éfeso, no Novo Testamento, você sabe, a deusa Diana, a quem eles adoravam, essa falsa deusa. Charles, como destaquei na entrevista anterior, sendo o verdadeiro príncipe negro, literalmente se casou com alguém chamada Diana, o verdadeiro príncipe das trevas. Ele recebeu muita atenção da mídia só por causa dela, sabe? As pessoas a viam e diziam que ela estava roubando os holofotes do Charles, sabe? Com o tempo, ao entrar em uma sala, ela ilumina o ambiente e atrai a atenção de todos que querem conversar, ouvir e conhecê-la. Foque no superficial, ignorando as questões sérias que Charles tentava promover publicamente e nos bastidores. Parte dessa coisa de olhe para cá, não para lá de novo. E enquanto isso, com o casamento deles desmoronando, a princesa Diana concluiu que Charles pretendia matá-la em um acidente de carro. Algo que foi exposto após a morte dela, sabe, no qual ela já havia escrito cartas e outras coisas particulares antes, como prova caso morresse em um acidente de carro. Ela revelou fatos sobre Charles, como seus casos com homens. Ela o chamava de próprio diabo. Essa era a opinião dela sobre ele em particular. E ainda assim, lá estava ela como Diana, tirando os holofotes dele, que havia estudado a noção do rei Deus moribundo. Falamos sobre o Homem Verde, certo? A cabeça coroada do Homem Verde era uma quimera, leão, cabeça humana, um cadáver com folhagens crescendo, ligado ao ecofascismo. Tudo isso era o símbolo principal que Charles escolheu e associou a morte e ressurreição. Com aquela coroa de espinhos adicionada à cabeça, sabe, como central para o convite dele para a coroação em 2023, esse foi o símbolo central dele para a sua coroação como rei. Então, o que tudo isso tem a ver com Diana e a morte dela? Bem, ela morreu no túnel de l'Alma, na França, um lugar historicamente associado ao sacrifício Wicca, na verdade, ao sacrifício da deusa da floresta. Uau! A padroeira, deusa da bruxaria, Diana, foi lá que ela morreu, foi nessa área que o acidente aconteceu. Demorou cerca de 1 hora para levá-la ao hospital, enquanto tentavam reanimá-la com massagem cardíaca. Quando o hospital, na verdade, era bem perto do túnel, as pessoas questionam isso e dizem: por que estavam esperando ela morrer antes de realmente levá-la ao hospital na ambulância? Esse era o objetivo real, certo? Mas podemos analisar isso, podemos olhar, você sabe, todos os tipos de alegações envolvendo Military Intelligence 5 ou Military Intelligence 6 e conspirações com a mídia. Você sabe, um motociclista, seja o que for, para garantir que ela morresse em um acidente. Mas os fatos verificáveis são que ela acreditava que Charles pretendia matá-la em um acidente de carro antes de ela morrer. Isso está comprovado, e o lugar onde ela morreu é onde a deusa da floresta historicamente morreu. Isso está comprovado. O túnel de Dealma, as pessoas podem estudar isso se quiserem olhar o folclore pagão e o folclore wiccano em torno daquele túnel na França, historicamente. Que ela é a deusa padroeira da bruxaria pelo nome,
Bem, você pode ver isso em Efésios 5 e no Novo Testamento. Que Charles, em Cambridge, estudou especificamente o folclore em torno do sacrifício da deusa da floresta no ramo de ouro de Fraser. Na verdade, documento isso nas 2 edições de O Anticristo e Uma Xícara de Chá. Isso está documentado na edição de 1998 e na de 2024. Esses são fatos verificáveis. Ele mandou matá-la? Bem, ela estava grávida, aparentemente, de uma criança muçulmana. Isso ameaçava a monarquia britânica. E não é segredo que o dono de Herodes, você teria adorado ter se casado com a monarquia britânica, sabe? Isso ficou popular após uma série de televisão recente no Reino Unido sobre Charles como príncipe de Gales e a monarquia britânica. Na verdade, a propósito, Sean, fizeram de tudo para ocultar a simbologia, como o brasão, o escudo de armas e o nome, a importância do dragão vermelho para investidores como o príncipe de Gales. Nessa série, eles cortaram tudo que realmente aponta para ele como o anticristo. Nessa série, preciso perguntar, por que eles fizeram isso? Mas de qualquer forma, eu vou dizer que a ameaça à monarquia foi eliminada. Com a morte dela, ela foi literalmente sacrificada, sabe, como a deusa padroeira da floresta. Tipologicamente, que foi intencional, e eu acredito que a monarquia britânica estava completamente envolvida nisso. Charles estava envolvido nisso nos bastidores. Sim, eu li Diana com suas próprias palavras e fiquei pasmo porque ela explicou em uma carta. Acho que contei para um advogado ou jornalista o que ia acontecer e então aconteceu. E as pessoas, sabe, elas simplesmente, isso deveria estar na primeira página dos jornais. Como se Diana tivesse previsto que isso aconteceria e aqui está. E não, ninguém fala nada, tudo simplesmente é encoberto. Você tem que cavar para descobrir. Anos depois é uma loucura. Sim? Obrigado por todas as perguntas que estão chegando, pessoal. E, vamos repassá-las para o Jim. Se não se importar, vou dizer algo, Sean. Muitas pessoas fizeram comentários que mostram que não assistiram à nossa primeira entrevista. Comentários que estão desconectados da realidade, dizendo que fulano é o anticristo ou simplesmente fazendo afirmações descaradas e falsas. Normalmente, eu ignoro essas coisas, ou respondo a elas, ou, se estão no meu próprio canal, eu as excluo porque acho que as pessoas são tolas. Vá assistir à entrevista e depois faça perguntas inteligentes, pergunte algo que ainda não foi respondido ou refutado na entrevista agora. Dito isso, eu adoraria que hoje as pessoas fizessem as perguntas mais malucas para que eu possa respondê-las diretamente para todo o público. Então, em outras palavras, por favor, não se contenham com as perguntas, porque eu estava prestes a filtrar algumas perguntas. Se elas parecerem muito fora do comum, mantenham-nas relacionadas ao assunto em questão. Mas você está dizendo que está disposto a responder? Queremos focar no tema Charles como o anticristo. Mas se alguém acha que é fulano de tal, então vamos abordar porque não é, sabe? Esse tipo de coisa. Isso mesmo. Vi comentários dizendo que o anticristo seria outra pessoa, entre outras coisas. Tudo bem. Essa da Mary Beth é interessante, obrigado. Se o rei Charles é o anticristo, o poder dele é transferido para outra pessoa depois que ele morre? Não, segundo o Apocalipse 13, ele é a primeira besta. Mostramos essa imagem na primeira entrevista. Se não viu, assista depois. O brasão dele, como príncipe de Gales, traz a imagem dessa primeira besta. No Apocalipse 13 também aparece o pequeno chifre, com olhos de homem, de Daniel 7. Também tem o dragão vermelho, que representa Satanás, de Apocalipse 12 e 13, conforme Apocalipse 13. Aquela primeira besta, aquela besta com pés como de urso, corpo como de leopardo, boca como de leão. Quem é explicitamente declarado ser um homem, e nesse caso acontece de ser o próprio Charles, receberá uma ferida fatal. Biblicamente, o texto grego indica uma ferida para a morte. Então, parece indicar que ele realmente vai morrer, mas se ele não morrer de fato, o mundo esperaria que ele morresse pela natureza da ferida, e então ele vai se recuperar dessa ferida, e a consequência da recuperação, seja lá o que for. A maneira disso é que o mundo vai adorar a primeira besta, e eles também vão adorar simultaneamente o diabo, o dragão vermelho que dá àquela primeira besta o seu poder, trono e grande autoridade. Em resumo, quem entrega isso a Charles?
Então, conforme 2 Tessalonicenses 2, Charles será possuído por Satanás como o anticristo. Acredito que a possessão ocorrerá quando ele se curar do ferimento mortal. Então, ao invés do poder dele, por assim dizer, ser transferido para outra pessoa, ele vai aumentar com a possessão direta dele pelo diabo. E então, no próprio Armagedon, anos depois, 3 anos e meio depois, no Armagedon, com o retorno de Cristo, um anjo lançará Charles como o anticristo possuído no inferno. Ele morrerá naquele momento, podendo ter uma morte temporária. É o ponto, e seu poder, em vez de ser transferido para qualquer outra pessoa. Só vai parecer maior porque o diabo vai possuí-lo. E um último ponto sobre isso. Há uma segunda besta em Apocalipse 13. Quem normalmente é entendido como o falso profeta, que vai trabalhar em conjunto com o diabo e com o anticristo, essa segunda besta, esse falso profeta, sendo ele mesmo um anticristo, só que um anticristo menor, e ele fará milagres, ao que parece, coisas que nós poderíamos, ou que no passado os seres humanos diriam que eram milagrosas. À vista da humanidade, na presença de Charles, o anticristo, quando ele estiver possuído pelo diabo, então ele terá seu próprio conjunto de, podemos chamar de sobrenatural, se você quiser, ou apenas poderes que normalmente não são explicáveis pelos seres humanos. Isso também pode ser um truque de ilusionismo. Pode ser armamento militar que está sendo usado, sob o comando de Charles. Ou o falso profeta, que teria sido visto no passado, pareceria ter feito milagres, como fazer descer fogo do céu. Provavelmente veremos uma combinação dessas coisas. Vou começar com uma pergunta difícil para ver seu limite com esse pessoal. Respeito seu trabalho, sem ofensa. Se alguém acredita em algo que contradiz suas descobertas, existe algum nível de intolerância da sua parte em relação a esse tipo de coisa? Provérbios 18, 13. Quem responde antes de ouvir, passa vergonha ou mostra tolice. Então minha resposta é muito simples, e não é a mesma resposta, para cada pessoa. Se for um pastor ou professor da Bíblia, que já leu as Escrituras e deveria saber melhor, entende? E eles querem comentar, Charles não pode ser o anticristo. Sem ter olhado nenhuma das evidências que eu apresentei, eu vou considerar essa pessoa muito tola. Se for um cara comum, um Zé da rua que nem é cristão e diz, como o Charles poderia ser o anticristo? Ele não me parece muito mal você, porque ele não sabe sobre Charles. Ele também não conhece as Escrituras. Eu vou ter uma resposta bem diferente para essa pessoa. Eu vou dizer, aqui estão as evidências, aqui estão as Escrituras. Tire suas conclusões, certo? Então, eu sou intolerante com aqueles que deveriam saber mais, que não têm desculpa. E com isso quero dizer professores da Bíblia, professores de profecia, os chamados estudiosos que estão por aí contradizendo as evidências sem sequer se dar ao trabalho de olhar para as evidências. E que também não conhecem as Escrituras como deveriam ou aparentam conhecer. Nenhuma dessas pessoas parece ruim. Eles pagam milhões para assessores de imprensa tirarem fotos deles, beijando bebês e abrindo fundações de caridade como os Clintons, etc. Para que possam enganar completamente o público. Certo. Agora uma pergunta do Estevão. A rainha Elizabeth II sabia do papel de Charles? Ela participou? Sim, e sim. Na verdade, ela o chamava de o escolhido desde o nascimento. Ela adorava o diabo, o dragão vermelho, em uma cerimônia druida em País de Gales, antes de se tornar rainha. Quando era princesa, esse era o símbolo central das atividades no País de Gales. Ela teve seu próprio evento no castelo de Caernarvon em 1953, logo após virar rainha, com o dragão vermelho como símbolo principal. O dragão vermelho não é qualquer um, mostro isso no livro Anticristo e Cupidai, e há mais documentação na segunda edição de 2024. O dragão vermelho, adotado pelo País de Gales como símbolo nacional há séculos, tem origem nos estandartes das coortes romanas que ocuparam a antiga Britânia e, antes disso, a antiga Judéia. Então, ele se transformou ao longo dos séculos, mas é diretamente rastreável, estou tentando dizer, até as cortes romanas que ocuparam a antiga Judéia. Então, quando Apocalipse 12 e 13 falam do dragão vermelho flamejante,
você pode dizer literalmente que aquele que o país de Gales está usando é esse. E é um símbolo do diabo. Então eu não acho que Elizabeth II tenha qualquer desculpa. Ela certamente sabia que estava adorando o diabo. E como acontece com tanta frequência, não é apenas uma jogada de marketing para o público. É essa dualidade, sabe? Na superfície, eles querem parecer uma coisa para poder influenciar um público, nesse caso, o público nominalmente cristão que não sabe diferenciar e não os compara com as Escrituras. E nos bastidores, eles fazem coisas muito malignas, como foi com Jimmy Savile, certo? Então eles estão agradando todos os públicos entre o que acontece na frente e o que acontece nos bastidores. E a pessoa comum na rua só vê o que está acontecendo na frente. E geralmente tem uma visão muito superficial disso. O que você achou da abertura estranha de Charles nos Jogos da Commonwealth 2022? Tem alguma imagem disso? Na verdade, eu já dei entrevistas sobre isso e no meu canal, que é apenas autor Tim Cohen. Run Together é uma palavra só. No YouTube. Você pode ver minha análise de todo o evento e eu documentei tudo de forma muito detalhada. Na segunda edição de A Xícara de Chá Anticrística, mas vou fazer alguns comentários a respeito disso. Uma coisa é que era adoração a Baal moleque, sabe? Esse touro, que pode-se dizer, simboliza o bezerro de ouro em torno do qual o antigo Israel ficava circulando, adorando e festejando. Antes de Moisés descer do Monte Sinai e quebrar as tábuas furioso, certo? E o que Israel estava fazendo era algo bem na sua cara, assim mesmo, só que para o mundo inteiro. Então Charles supervisionou tudo. Ele abriu em nome da rainha, mas ele supervisionou tudo, e era claramente adoração. Eles literalmente se curvavam diante do touro, com fragmentos cristalinos representando-o. Como disse nessas entrevistas, fiz o olho que tudo vê de Lúcifer. Podemos fazer uma entrevista sobre isso se quiser, Sean, e até mostrar os vídeos. Eles se curvavam, adorando a besta, enquanto uma mulher montava nela, formando essa imagem. Então era algo do tipo Nova Era. E então havia uma torre de Babel inteira, uma imitação, também em uma das extremidades de Birmingham. O estádio e a torre subiam e desciam, dependendo da parte da cerimônia em que estavam no evento. Eles projetavam imagens na torre e, em certos momentos, exibiam uma serpente se contorcendo dentro dela, com essa bola de luz no topo, representando o olho que tudo vê de Lúcifer. Em outros momentos, eles projetavam o dragão vermelho nela. Em outros momentos, as nações que estavam participando ou presentes ali nos Jogos da Commonwealth eram projetadas na torre. E então outras coisas demoníacas, angelicais, coisas de anjos caídos eram retratadas naquela torre. Bem, uma das sequências de imagens mais impressionantes de todo o evento foi quando o sol se pôs sobre o touro. Eles retrataram uma recriação da Batalha de Los Angeles de 1942, fevereiro de 1942. Você está familiarizado com isso? Não. Então, houve uma nave antigravitacional rastreada por radar que apareceu na costa de Los Angeles e na costa do oceano. E apareceu não só sobre vários membros da imprensa, mas também sobre várias tropas que dispararam milhares de tiros antiaéreos contra aquilo para tentar derrubá-lo, e eles iluminaram. Refletores sobre ele, então, quase de forma piramidal, havia refletores apontando para aquela coisa, e todo tipo de fumaça. Os refletores destacavam claramente a nave antigravitacional que tentavam derrubar sem sucesso. Há tanto filmagens quanto fotografias que foram divulgadas na imprensa logo após esse evento. Foi um evento real e eles o chamaram de Batalha de Los Angeles. Isso foi recriado exatamente sobre o touro em Birmingham, com holofotes passando por cima e uma luz central acima dele. Depois que o sol se pôs, as pessoas não entenderam que era isso que eles estavam retratando, uma influência alienígena. Uma das músicas que Duran Duran cantou no evento, na verdade mais de uma, mas uma em especial, me chamou a atenção. Acho que era mesmo o grupo Duran Duran. Era sobre um alienígena vindo à Terra.
Bem, aquela coisa sobre o touro era para representar aquela nave antigravitacional. Da Batalha de Los Angeles, passou a estar sobre a Torre de Babel, e então se iluminou como o olho que tudo vê ali sobre a torre. Então eles basicamente estão retratando uma influência alienígena, entre aspas, e o diabo simultaneamente como o olho que tudo vê e como algo a ser adorado, misturado com aquela adoração ao ídolo do touro no evento e Charles supervisionando tudo, o que não seria surpresa se você entendesse que esse cara é o anticristo. Muito bem colocado. O professor Hamamoto fez uma pergunta e gostaria de parabenizá-lo. Entrevistamos ele há alguns dias. Já passou de 100 mil nessa entrevista e continua crescendo. Charlie Kirk, obrigado pela pergunta, professor. Será que Uri e Spur, que são da linhagem dos Stuart por meio da mãe Diana, vão quebrar a maldição satânica transgeracional? Não sei o que cure significa, mas responderei ao resto se entendi certo. Ao contrário de Charles, William e Harry, que serão possuídos pelo diabo e demônios, os outros podem ser salvos por não serem o foco da perdição. O carro de Judas foi o primeiro filho da perdição nas Escrituras, que no meio da semana da crucificação traiu Cristo para ser crucificado. Certo? Ele disse, desculpe, time, foi erro de digitação, quis dizer maldição. Ah, entendi. Faz sentido? É, Guilherme e Henrique, como qualquer pessoa, também podem ser salvos. Carlos é chamado explicitamente de o filho da perdição, o segundo mencionado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no Novo Testamento. Segundo este capítulo e Apocalipse 13, a quem o diabo irá possuir? Então Carlos está condenado e não pode ser salvo. Orar por sua salvação é em vão, pois isso não acontecerá. Os filhos dele, por outro lado, e o resto da família dele e suas famílias, esses podem ser salvos. Então, se eles se voltarem para Cristo com fé genuína, e vou ser claro, até agora eu não acho que nenhum deles tenha feito isso. Não tenho motivo para acreditar que algum deles seja realmente cristão, e que eles realmente acreditam na palavra escrita de Deus, ou que acreditam que Charles, o pai, sogro ou avô deles, seja o anticristo, etc. Não há razão para pensar que algum deles tenha consciência nesse grau ou realmente acredite em Deus. Mas isso não significa que eles não possam ser salvos. Então, como qualquer outra pessoa, ore por eles.